Muito bem, vamos continuar. Para apresentar o segundo seminário, o Tal de São Francisco, graduado em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, possui sólida atuação no mercado financeiro. Nos últimos 20 anos, tem se dedicado a proferir a palestra sobre psicologia, espiritismo, parapsicologia e filosofia. Acho que eu troquei, não troquei? Trocou não. Então, convidamos Jorge Damas, o Tal de São Francisco. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria, mais uma vez, voltar à querida Goiânia e abraçar toda a comunidade IBES e já solicitar as vibrações carinhosas de vocês para que a luz divina chegue em benefício de todos nós, para a inteligência, a compreensão, a gnose daquilo que vamos trazer ainda essa manhã. Vamos falar sobre o Tal de São Francisco. Tema maravilhoso escolhido pelo Congresso, que é a semelhança de Cristo. E nós vamos ver que esse tal, que representa o próprio Cristo, a paixão do Cristo, é essa similitude com Francisco. Por isso que eu faço a abertura dizendo que vamos passar o tal por todos os quadros da vida de São Francisco. É o tal que move São Francisco. E assim como dizia o meu amigo Newton Boechat, sem mais delonga, vamos para o nosso tema. Primeiro, a fundamentação. O que realmente significa o tal lá na origem do pensamento espiritual. A origem nós estamos na Cabala, e aqui eu trouxe a contribuição de Francisco Valdomiro Lores, um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Um homem que sabia cerca de 140 línguas e que teve a oportunidade para todos nós de vir comungar no Brasil essa riqueza, trazendo mais de 100 obras escritas e traduzidas, e dando uma contribuição abençoada, principalmente ao pensamento espírita. Quem quiser entender e compreender um pouco melhor sobre Francisco Valdomiro Lores, eu recomendo o livro Grandes Espíritas do Brasil, publicado pela Federação Espírita Brasileira, do nosso amigo Zeus Vantuil. Dizer, o tal é a 22ª letra do alfabeto hebraico sagrado. E eu já fiz a cópia direta do livro. O tal, antigamente a cruz, esse é o ponto que mais nos interessa. Então, o tal significa a cruz. É o sinal dos sinais. Logo, o sinal cósmico, como nós vamos ver aqui na palestra. Ele simboliza a reciprocidade, a relação, a amizade, a troca com o divino e humano, a abundância, a generosidade do Pai para todos nós. Tudo é abundante no universo. Vim para que tivesses vida. Vida em abundância. Jesus, quando multiplicou os pães, todos comeram, se saciaram e sobraram 12 cestos. Essa é a abundância da riqueza do tal, só que é uma abundância espiritual. Mas ele também é proteção. Tanto que São Francisco usava o tal para a cura. E
o que é mais importante, ele é a perfeição, porque como ele é a última letra do alfabeto hebraico, ele significa o ápice da evolução, ele significa a síntese de todo o processo de desenvolvimento espiritual. Explica o nosso Francisco Valdomiro Lores, ipsis. Cada letra corresponde a um atributo divino, que designa por palavra que principia com a respectiva letra. E a 22ª letra, o tal, está aí o seu nome, Teshiná, significa a graça. Logo, é a bênção divina, a intervenção divina na nossa vida, nos proporcionando a riqueza da abundância, da proteção, da perfeição, da evolução, do mergulho no sistema. Vamos agora o tal às escrituras sagradas. A primeira referência do tal nós temos em Moisés. Lá no Êxodo, nós encontramos: tomai vós um animal para vossas famílias e sacrificai a Páscoa, que quer dizer passagem, ou trânsito, ou evolução. Tomai uns ramos aromáticos e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e untai-o na travessa da porta, e ambos as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porque Yahvé é o Jesus protetor do nosso planeta, né? É o guia protetor lá das escrituras hebraicas. Porque Yahvé passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na travessa da porta, que é o sinal do tal, e ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. Então, quando se fala na soleira da porta e na travessa e nas ombreiras, está se falando nada mais do que o fenômeno da cruz. Travessa, as ombreiras, forma a cruz. Ali era para colocar a marca do sangue, na forma do tal. Mas a própria ombreira com a travessa já forma o tal. E ela é a marca de que, vendo o Senhor a cruz, ou o próprio Yahvé, que vai ser o inaugurador da cruz, quando vier como Jesus, né? É ele mesmo que fará esta proteção em toda casa que tiver a marca do tal. Numa segunda passagem, nós temos no livro de Ezequiel o seguinte: Yahvé, mais uma vez, o nosso Cristo, passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com uma cruz, que é o tal, na testa, os homens que gemem e choram por tantas abominações que são praticadas. Então repare que antes havia um anjo destruidor que queria destruir a sua casa. Agora também existe abominações no mundo, e o Senhor quer nos proteger. E aqueles que tiverem o tal marcado na testa, e a fronte ou o rosto nada mais significa do que a imagem e semelhança de Deus, ou melhor, aqueles que tiverem plasmado em si a identidade com o divino, estará devidamente protegido. Logo, há uma nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém, que é a tradução entre os católicos mais digna, mais técnica, mais profunda, dizendo o seguinte: olha lá, na palavra cruz tem uma notinha que diz assim, literalmente, como um tal, como traduz a Vulgata, que é a tradução para o latim. No alfabeto antigo, essa letra tinha exatamente a forma da cruz. Então é a confirmação não só na Cabala, mas agora no ensinamento teórico, acadêmico, podemos dizer assim, como é a Bíblia de Jerusalém entre os irmãos católicos. E a terceira grande informação do tal nas Escrituras, nós temos o seguinte: João, quando estava exilado na ilha de Pátimo, ouviu um grito do anjo que tinha o selo, o sinal do tal, de Deus vivo, aos anjos encarregados de fazer mal à terra. Então, repare que ele é uma proteção no livro de Moisés contra o anjo destruidor que quer destruir a casa.
em Ezequiel contra as abominações na casa de Jerusalém. E agora aqui querem fazer mal. Logo, ele é contra o mal, ele é contra o antissistema, ele é um antídoto contra o mal. É uma defesa que leva, com esse antídoto, com esse uso, com essa vivência do tal, a saúde, que nada mais é do que a perfeição. E essa saúde é patrocinada pela graça divina, ou melhor, pela misericórdia divina que desce para agraciar os seus filhos, porque o Pai nos ama, da mesma forma que ama aqueles que não caíram, aqueles que se mantêm obedientes, porque o Pai ama sempre em toda a sua extensão. Então diz o Apocalipse: não faça mal à terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos impresso o selo de Deus, o tal, na fronte dos seus servos. E ouvi o número dos marcados com o selo do tal, 144 mil, assinalados de todas as tribos. É lógico que o Apocalipse também segue a Cabalá, e nesse exato momento, os 144 mil marcados com tal, passa-se na numerologia do 1 mais 4 mais 4, que dá 9, que na carta, o eremita do tarô, é a luz manifesta. Ou melhor, todos aqueles que têm na fronte a luz manifesta, ou melhor, que estão num processo de iluminação, estão marcados pelo tal, estão no caminho da perfeição pela bênção da graça divina. Mas nós dissemos que tudo começa com a imagem do tal sendo usada no trânsito evolutivo. Ou melhor, a sua primeira apresentação bíblica foi na Cabalá, na Páscoa. E Páscoa quer dizer passagem ou trânsito. Como é que a gente pode ver, então, nesse trânsito evolutivo, e que é o trânsito evolutivo de todos nós, a presença do tal? Em particular, nós vamos à figura de Francisco de Assis. Então, o que é o trânsito evolutivo de cada um? Diz Jung, é o processo de individuação. E o que é isso? É o projeto para a realização do ser como um indivíduo único, como um alter Cristo, com a perfeição. Então, o que é individuação? É todo caminhar, é o processo em que cada um vai mostrar a sua grandeza como obra divina, o projeto único que Deus fez para cada um, diante da sua grandeza, diante da grande organicidade sistêmica, em que cada um tem um valor específico. E quando a gente manifesta toda essa grandeza divina, da qual e para a qual nós fomos criados, e saímos desse mundo inconsciente, da doença que geramos, do anjo destruidor, e nos recuperamos, fazemos o nosso processo de individuação. E nesse exato momento, mergulhamos na perfeição divina, ou melhor, passamos a ser crístico, ou melhor, um alter Cristo. Vamos para o caso Francisco. Começa Francisco esse processo de individuação com a falência do sonho militar. Ele queria ser militar, ele queria ser nobre, se vestiu de militar, teve um sonho e a voz dizia para ele: quem você quer buscar, o servo ou o Senhor? Ele disse: eu quero buscar o Senhor. Ele tinha sonho de grandeza, e todos nós temos que ter o sonho da grandeza sistêmica. E quando a voz pergunta: então por que você está buscando o servo? Vai buscar o Senhor. E como ele queria sempre a grandeza, ou melhor, encontrar um Senhor maior, ele obedece. Então todo o seu sonho militar se desaba, e ele fica perdido procurando uma resposta. Começa a sua caminhada agora do filho pródigo voltando à casa paterna. Passou um tempo de refúgio na solidão. Vivia em grutas e em lugares solitários. Quase que diariamente ia secretamente para a oração. Entrava na gruta e, tomado pelo novo e especial espírito, orava ao Pai. Quer dizer, como a voz dizia: procura, lá será dado uma resposta, ele queria sair do ruído externo,
Por isso que ele buscava gruta, lugares solitários, para que os ruídos externos não atrapalhassem. E ele pudesse, concentrado, né, recolhido, tentar ouvir e sair desse mundo perdido em que ele se encontrava. Estudava em esconder Jesus Cristo no homem interior. No original, quer dizer, fundamentar Jesus. Porque ele percebeu na voz, né? E a voz o tratava na intimidade, Francisco, né? Ele sentiu aquela voz, que sem a reencarnação nós não entendemos. Aquilo que estava marcado dentro dele como um complexo, foi o encontro do Cristo, que ele já tinha de vidas passadas. Então ele queria agora refundamentar, ou melhor, recolocar Cristo na sua vida. Está começando a surgir um certo sentido. E aí ele começa um processo então de exercício. Ascese quer dizer exercício. Nós usamos muito a palavra ascese no sentido de ascensão, e é isso mesmo, é exercício para ascender. E como é ascender espiritualmente, é místico. E como é um processo de identificação, é místico no sentido unitário. E o que é exercício místico? Dizia o próprio biógrafo principal de Francisco: não querendo que ninguém soubesse o que lá dentro na gruta fazia, para que o segredo viesse a ser ocasião de maior bem, a Deus confiava os seus propósitos, suplicava devotadamente a se dignasse dirigir-lhe os passos e ensiná-lo a cumprir a sua vontade. Então, refundamentar Jesus é seguir os passos de Jesus, colocar a sua vontade a serviço de Jesus. Francisco tem uma frase extraordinária: a nossa vontade tem que ser propriedade divina. Tem que ser, não, é propriedade divina. E assim, ele vivia plenamente a ideia do Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E por que não contar para ninguém? Para não profanar aquilo que estava emergindo, para que os ruídos, as discussões filosóficas, as ideias dos inconformistas, aqueles que não entendem, que não veem, que não percebem nada, que estão fora da gruta, que estão fora do mundo interior, que estão fora do processo de individuação, não atrapalhasse a sua busca. A única coisa que ele pedia: me orienta, guia meus passos. Travava-se nele uma luta tremenda e não conseguia ter paz na ânsia de ver realizado o que concebia no coração. Quer dizer, o projeto de individuação, o projeto de crescimento, o projeto de seguimento do Cristo começava a conceber no seu coração, a nascer no seu coração. Ele não queria que nada atrapalhasse e lutava profundamente. Começa agora aquela luta, como diz a Bhagavad Gita, né? A luta lá de Krishna contra os seus parentes do mal, que devem ser anulados. São todas as forças negativas que trazemos na alma. Mais do que forças externas, são as forças internas, os nossos maiores inimigos que querem combater esse processo de transformação espiritual. O Baldi chama da resistência do antissistema, um campo magnético imenso que quer nos manter aqui jungidos, agarrados, presos à materialidade. E aí travava-se essa luta. Mas ele então tinha uma das suas orações muito famosas que explicam qual era o caminho que ele queria traçar. Dizia: dai a nós fazer o que sabemos que vós quereis. É colocar a nossa vontade a serviço de Deus. E sempre querer o que vos apraz, que é o mandamento. Melhor, quero seguir os teus mandamentos. A tua Torá, mandamento quer dizer Torá. A tua Torá, quero seguir a lei, como diz o Baldi, a lei divina, os mandamentos, para que, interiormente purificados, interiormente iluminados, interiormente acesos no fogo do Santo Espírito, possamos seguir os vestígios do vosso Filho Jesus. Então eu quero seguir Jesus. Para isso eu preciso de 3 coisas: estar interiormente purificado, está interiormente iluminado
e interiormente aceso. Por isso que diz o Balde no livro As Noures, o fenômeno intuitivo tem que estar, e sempre está associado ao amor, ao fogo, à paixão. Então aí nós temos as 3 vias. A via purgativa, como falavam os santos, os pais primitivos da igreja, né? Interiormente purificado, via purgativa, via iluminativa, interiormente iluminados, e via unitiva, interiormente acesos. Olha que interessante. Olha o processo de individuação já construído na oração de São Francisco. Se purificar, se iluminar e se apaixonar por Deus. São Boaventura, o primeiro franciscano, depois de Francisco, a ganhar o título de santo, e que foi o 7º ministro geral da ordem, escreveu um livro muito interessante. Olha o título do livro, que está aí em português e é fácil adquirir. O itinerário da mente para Deus. Qual é o nosso processo de individuação? Como caminhamos para Deus? Linguagem nossa. Como evoluímos? E ele explicava. Ele tinha esse costume de explicar. Mundo fora de nós, mundo dentro de nós e mundo acima de nós. O mundo fora de nós é a nossa relação com o outro. O mundo dentro de nós é a minha relação com o divino. O mundo acima de nós é a esperança de ir lá para o alto, para evoluir. Sair daqui para lá. E aí, Francisco vai começar a ter um encontro direto com o tal. E vai se passar da seguinte maneira. Passando pela igreja de São Damião, foi-lhe dito no espírito que nela entrasse para a oração. Lembram que ele estava num processo de ficar orando sempre, entrar em grutas, buscar lugares solitários para orar. E ele entra para a oração. Foi convocado espiritualmente. Entra, ele ouviu em espírito, entra para orar. E quando ele chega lá, ele se depara com esse crucifixo. Esse crucifixo está lá até hoje. Nós podemos ir lá, podemos ver. É esse crucifixo que foi pintado numa madeira de nogueira 100 anos antes de São Francisco. E ele chega lá e vê esse crucifixo. Agora não está mais na igreja de São Damião. Agora está na Basílica de Santa Clara, no alto da cidadezinha de Assis. Ora, então ele chegando lá para orar, ele vê esse crucifixo. Entrou e se ajoelhou diante de uma certa imagem da cruz, que é o tal. Já vimos que cruz é tal. E quando o texto fala uma certa imagem, não é uma imagem, não é qualquer cruz, é aquela cruz específica. E essa cruz é muito especial porque esse Cristo está vivo. Não é um Cristo morto. Todas as cruzes que a gente vê, Jesus está capengão, está morto com a cabeça para baixo. Esse ele está vivo, está arrumadinho, está pintadinho, o cabelo está arrumado, está um mauricinho, está bacana. Está bacana. O seu sangue, repare que o sangue das mãozinhas, das pernas, são florzinhas. Jesus está emitindo florzinha, está arrumado, está elegante. Porque quem pintou essa cruz foi um pintor sírio, e ele é da igreja ligado ao pensamento docetista. Cristo tinha um corpo especial e a cruz não foi suficientemente grande e forte para matá-lo. Ele está vivo na cruz. E Francisco se depara com Cristo vivo na cruz. Mas que mais extraordinário, todos os personagens que estão na cruz também estão de olhos abertos e vivos também. Tocado por uma sensação insólita, sentiu-se todo transformado. Agora eu estou diante do Cristo vivo. Ele ficou impactado com isso. É um tal que pode falar, é um tal que me vê. Ele está me olhando, eu estou olhando para ele. Nós estamos nos se comunicando. Veja na definição da Cabala. Tal é reciprocidade. Está vendo isso? Um fenômeno de comunicação. E aí ele olha para isso. Mas mais ali do que o Cristo vivo, gente. O Cristo está aqui, olha, de olho aberto para ele, olhando para ele. Olha que interessante. Ele também está aqui.
Ele é o João Evangelista do lado de Maria. A Maria que ele ama, que está marcada na vida dele. Os dois estão abraçados. O Cristo disse da cruz: eis teu filho. Filho, eis tua mãe. Está lá o amigão Jesus. Está lá a mãe querida. E ele está lá também. E ele se vê, ele está vivo. Agora, poderíamos dizer assim, mas ele é Francisco. Francisco e João, isso está na alma. Isso é marca de quem viveu, nunca mais esquece. Isso é autenticação. Isso, diz Jung, é um complexo, é uma força energética completamente concentrada na alma, que quem vive nunca mais esquece. Agora ele está se sentindo participante da epopeia da cruz. Está lá vivo, com Cristo vivo. Mas o mais extraordinário é que ele então começa a orar. O Senhor mandou ele orar. E ele ora assim: Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração e dai-me uma fé direita, uma esperança certa, a caridade perfeita, bom senso e conhecimento. Senhor, para que eu faça vosso santo e verdadeiro mandamento, Torá, mandamento, a lei de Deus. Amém. Verdade, a palavra amém quer dizer verdade, que assim seja, que seja feita assim, para dar e fazer. E aí diz a passagem bíblica do próprio João Evangelista: e a luz brilhou nas trevas. Lembram? Ele estava perdido, tinha sido desmontado do seu ideal de cavaleiro. Tinha sido desmontado do seu percurso de ser militar. Agora ele estava vivo, ali com outro ideal. E ele chega diante da cruz e diz: Senhor, eu estou em trevas. O meu mundo interior é trevas. Iluminai, Senhor. E o que eu estou precisando? Uma fé direita, uma esperança certa, uma caridade perfeita, uma fé direta. Senhor, eu quero fazer o que tu quer. Assim começa a oração. E a oração diante do Jesus vivo. E o próprio Espírito disse: entra para orar. E ele faz essa oração. Oração historicamente registrada no museu em Oxford, como nós colocamos aqui na transparência, que está à disposição de vocês, queridos. Mas continuemos. E aí vem lá a ideia do mandamento, da Torá, da lei divina. Seguindo ainda, nós temos que a caridade perfeita é o mundo fora de nós. A fé direita é o mundo dentro de nós. E a esperança certa é o mundo acima de nós. O que eu estou querendo? Eu estou querendo me relacionar com os outros, que são teus, são nossos irmãos, obra da tua criação, numa caridade perfeita. Mas eu lá dentro quero ter uma fé direita, mas eu também quero ter uma experiência de subir para ti, de crescer. Mas eu quero mais, Senhor. Preciso de mais duas coisas importantes. Do bom senso, é o fundamento kardeciano da fé raciocinada, para não fazer isso de uma forma vaga, sem lógica. E também eu quero a gnose, o conhecimento, mas não o conhecimento superficial, o conhecimento acadêmico, questionável, o conhecimento que não saboreia. Gnose é sabedoria, é saborear um conhecimento vivido, fruto de uma experiência, de um experimentar. E aí o tal vai falar com ele. Aí que está a grande jogada, aí que está o belo. Ele não quer isso? O tal não mandou ele entrar para orar? Ele não faz a oração? Ele não disse que está em trevas? Ele não disse o que ele está querendo? O tal vai responder. E aí o tal vai dar a sua primeira mensagem para São Francisco. E o que o tal vai falar? Vai falar na intimidade, vai chamar pelo nome. Francisco, vai e repara a minha casa, que como vês está destruída toda. Mas nós vimos que a casa é destruída lá no livro de Moisés, e tem que botar o tal na soleira da porta, porque o anjo destruidor destruiu a casa. Nós vimos que a casa de Jerusalém está destruída, porque havia abominações em Jerusalém.
nós vimos também que o anjo, no Apocalipse, quer nos defender do mal. Então, agora nós temos que a voz do tal conversa com ele, manda ele reparar a casa. Agora nós temos que entender que casa é essa que precisa ser reparada. E qual é a missão, o projeto de São Francisco, que o tal está mandando ele reparar. Psicologicamente, diz o nosso querido Jung, falando, a sujeição a uma instância metafísica qualquer é uma sujeição a um inconsciente. Não há critérios científicos segundo os quais seja possível diferenciar os chamados fatores metapsíquicos dos fatores psíquicos. Isso, entretanto, não significa que negue a existência dos fatores psíquicos. Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, parágrafo 273. O que Jung está querendo dizer? Eu não posso dizer que Jesus falou com ele. Eu, cientificamente, como psicólogo, dentro do conhecimento científico, eu não tenho essa condição. Mas eu posso, mas sem negar isso, diz Jung, sem dizer que isso não é verdade, eu posso psicologicamente dizer o seguinte, que no meu inconsciente, numa marca lá dentro, eu tenho o Cristo interno, eu tenho si mesmo. O inconsciente fala conosco. Aliás, o que movimenta toda a nossa consciência não é a nossa vontade, é todo um mundo imenso dentro de nós, que nós chamamos de inconsciente, que é o que nos impulsiona. Então, para Jung, nada mais está fazendo que, a partir de agora, psicologicamente, nesse processo de individuação, é uma obediência, nada mais é do que uma dependência à vontade do si mesmo, à vontade do inconsciente. E começa aí, então, o seu processo evolutivo. Para aqueles que quiserem, numa visão psíquica, interpretar que é mesmo o Cristo físico falando, e ficarmos mais num departamento religioso, está ótimo também. É o Cristo falando diretamente ao seu amigo João Francisco. Mas ficamos com as duas, porque vimos na palestra que nos antecedeu que não deve haver barreira entre ciência e fé. Elas se abraçam, se irmanam. Então, é a realização da lei de Deus, a obediência franciscana, porque imediatamente depois da mensagem do tal, ele diz, de boa vontade o farei, Senhor. Você não está mandando eu reparar a casa que está destruindo? Eu vou obedecer. E ele não tinha pedido na oração, quero obedecer, quero seguir o mandamento, a lei, o Torá, vou obedecer, vou cumprir. E começa a sua história de obedecer. Mas repare, que no início ele era dependente do seu Pedro Bernardoni. Ele era infantil, o seu Pedro mandava nele. O seu pai era um grande comerciante, era rico, e o pai mandou, vai ser comerciante, vai para a escola de São Jorge estudar, vai aprender a ler, contar e a escrever, e vai ser comerciante. Depois vai buscar título de nobreza, vai ser cavaleiro, vai buscar na guerra o título que vai nos dignificar o nome da família. Ele era dependente a isso. Daqui a pouco vem a mensagem do tal e manda ele se transformar. E ele, de perdido, se encontra em Cristo. E agora ele passa por um processo de independência, porque ele diz para o pai, não te chamo mais de pai. E agora eu chamo Pai Nosso que está nos céus. Foi independente. Foi menino revoltado. Né? Nada mais, nada menos do que levantou uma bandeira e foi aí gritar em defesa de coisas sociais, de revolução, de briga, né? Bateu de frente com o pai. Mas o processo não se fecha aí, porque diz Jung que aí nós estamos num processo do estágio infantil. E aí começa uma revolução na alma, que nós temos que passar agora por um processo de amadurecimento a uma dependência de um ente muito maior, que é o inconsciente ou o Cristo. E aí o que acontece é que diz Jung, no livro Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, o seguinte, o estágio adulto, ou melhor, o processo de individuação fazendo-se na alma de Francisco, é submeter-se à autoridade paterna, reconhecimento do inconsciente e sua subordinação. Agora eu estou subordinado a um outro pai.
que é o Cristo, ou estou subordinado à força interior do processo de individuação, ao meu Cristo interno ou o si mesmo, e quero obedecer. E o que significa esse crucifixo, esse crucificado? Não a própria cruz, mas o crucificado, aquele que realizou já esse processo, que foi na frente como um campeão, como um vitorioso na vida de Francisco. A vida exemplar de Cristo, diz Jung, constitui um trânsito, uma transição, uma passagem. Está aí a Páscoa. Cristo é algo tão exemplar. E Cristo, antes de tudo, como também imagem do si mesmo, da força divina em nós, é algo tão exemplar que nós temos que fazer a nossa passagem, a nossa transformação, o nosso crescimento. A cruz, o tal, em qualquer que seja a carga que o herói santo carrega, é ele mesmo, ou mais exatamente, o seu próprio eu, a sua totalidade. Deus e animal a um só tempo, não só ser humano empírico, mas a plenitude do seu ser, que tem suas raízes na natureza animal e transcende o meramente humano e atinge o divino. E você fala assim, mas o que o Jung está dizendo? Que a nossa raiz é animal e a gente vai evoluindo e o trânsito nada mais é do que sair do animal e chegar ao divino. E vocês poderiam dizer, mas e daí? O que tem isso na cruz? É que a cruz viva está mostrando isso. Nós temos na sua base, a luzinha aqui, não tem? Como é que é essa luzinha aqui? Eu não entendo nada de luz, essa coisa de luz. Como é que é? Tá. Então, repare que o trânsito vai da cruz lá da pedra, evoluindo, passa pelo martírio. O Cristo ascende e transcende ao Pai. Olha lá. Então, vai do animal ao divino. E é a frase do próprio Cristo. Quem quiser vir após a mim, ou a frase do tal, né? Renuncie a si mesmo, que é o espírito de pobreza que vimos, tome a sua cruz, o tal, e siga-me. Francisco então entendeu, está ali a história. Se eu quiser fazer isso, é só seguir o Cristo, abraçar o tal, que eu também vou fazer o meu processo de ascensão. Mais do que o processo de crucificação, eu caminho para Deus. Olhando com mais atenção o processo da cruz, nós temos aí, ó, ficou claro. Eu sintetizei o travessão, lá como nos falou Moisés, do tal. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, para chegar na última letra, que é o tal. Se quisermos no alfabeto grego, é do alfa ao ômega, como diz o Apocalipse, ou o próprio João, no capítulo 1, versículo 8. Esse é o processo da evolução. Esse é o trânsito. É a Páscoa, é a passagem. E agora eu vou do animal para o divino. O Jung concebeu do animal para o divino, mas a cruz do Cristo, ou na visão do pintor sírio, docetista, ele vai da pedra, passando pelo plano inferior, para o processo de ressurreição. Jesus ascende aos céus e chega lá no divino. Olha os dedos divinos lá fazendo a criação de tudo, comandando tudo. E eu transcendo, rompo o antissistema e vou para o sistema. E o que nós estamos vendo ali? Deus está pregado na cruz, só metade dele, que é o processo do Deus imanente na obra do professor Pietro Baldi, só meio círculo. Olha lá, meio círculo. Ou melhor, só a imanência divina que está pregada em nós. E Deus transcende, é o Deus transcendente que dirige tudo, sistema e antissistema. Ele olha para isso e percebe, então é assim? Quer dizer que eu posso fazer o meu trânsito? Eu posso também, abraçando a cruz, ascender e chegar a Deus num processo de evolução, de passagem? Aí nós temos a colocação da talsificação de Maria, ou melhor, da cristificação de Maria, de se transformar na própria cruz. E quem vai dizer isso é um franciscano. Quando Maria, ao pé da cruz tal, ficara, com Cristo ela subira ao madeiro. Quem escreve isso? Dante Alighieri, no seu livro, na parte do paraíso da Divina
comédia. E o nosso querido Dante Alighieri, né? Lá da maravilhosa Florença, na Itália, ele era um irmão da terceira ordem, ou melhor, da ordem secular franciscana, daqueles que seguem Francisco, mas que podem casar, que podem ter um amor. Lembram que Dante Alighieri tinha um amor que era Beatriz, não é isso? Onde que ele se inspira para encontrar Beatriz nos céus. Logo, que coisa interessante, Maria fez esse processo, o processo que Francisco queria, e os dois estão vivinhos aqui na cruz, um abraçado com o outro. Vou apertar isso. Deu certo. Não deu certo. Volta. Maria e o Francisco, os dois estão abraçados. E por que Maria fez esse trânsito? Porque Maria, ela se identificou com Cristo. E aquilo que a gente pergunta nas palestras, e fizemos aqui em Goiânia, no 10º Congresso de Rustem, esse comentário: quem sofreu mais na cruz? Cristo ou Maria? Se o Cristo estava crucificado no madeiro, Maria estava crucificada no coração. E ela estava em pé ao lado da cruz. E dizíamos, só as mães são suficientemente grandes e fortes para compreender isso. Quem sofre mais? O filho que está sofrendo ou a mãe que está do lado, amparando o consolo? Então ela se identifica com Cristo, ela se talsifica, ela também sobe na cruz, ela também se crucifica no coração, de forma indelével como o próprio Cristo, e faz o seu trânsito, a sua passagem. E aí é o que nós temos que fazer, todos nós. Maria fez, Francisco pensa, por que eu não vou fazer? O próprio Senhor está chamando, vou fazer. E aí a nossa palestra, a irradiação luminosa do livro da cruz de São Cosme e São Damião. Aliás, o nome completo da igreja não é Igreja de São Damião, e sim de São Cosme e São Damião. São santos médicos que proporcionavam cura. Ali, aquele local, antes de ser cristão, era um templo ao deus Esculápio, que é um deus da cura na religião entre os pagãos. Então, naquele próprio ambiente que já era um local de cura, é que o livro, que a cruz vai falar. E a cruz é um livro. Ela conta uma porção de historinhas. Cada personagem, cada situação, cada processo evolutivo, nós temos uma historinha. É um livro. E por que se pintavam livros nas igrejas? Porque normalmente as pessoas não sabiam ler. E olhando para o livro, e essa cruz é grande, tem 2 metros por 1,80, 2 metros e 10 por 1,80, por 1,30, eles poderiam, olhando para esse livro, entender a historinha da cruz. E Francisco entendeu a historinha da cruz e ensinava para os seus amigos. Qual é a historinha? No lugar de livros litúrgicos, liam ininterruptamente, folheando e repassando o livro da cruz do Cristo, que é o tal. Dia e noite, instruídos pelo exemplo e pela palavra do Pai Francisco, que lhes fazia continuamente o discurso da cruz do Cristo. Todo dia se falava da cruz. Todo dia era essa história. Todo dia liam esse livro, todo dia Francisco ensinava isso. Seguimento de Jesus. Então, seguir os passos de Jesus e dessa forma fazer o nosso caminho, o nosso trânsito. Sair do processo de martírio e ascender para Deus. E aí, quando ele percebe isso, derreteu a alma dele. Ficou completamente incendiado. Olha o terceiro processo. Incendiado interiormente para realizar o projeto. Sua alma foi tomada desde então por uma compaixão pelo crucificado, que é o tal, e os estigmas da paixão, que é o tal, ficaram profundamente gravados nele desde esse dia. Não no corpo ainda, porque nós estamos em 1205, mas no coração. Porque é só em 1224 que vai ser marcado no corpo, com as estigmas. Mas já o coração estava assim. E nós sabemos que todo o processo vem do interior para o exterior. E assim começa. E continua agora São Boaventura. Também cuidava de trazer em seu corpo a cruz do Cristo, que já levava no coração. Agora ele queria fazer um processo total. Aquilo que Jung chama de integração. Integrar tudo. Todo o conjunto, toda a personalidade
mergulhá-la na semelhança de Cristo, na similitude de Cristo. Então a ordem do tal ele tinha de começar a fazer reparação. Essa é o Opus Dei, é a obra divina, é a vontade divina. Tratou de obedecer o mandamento, a lei, a Torá, e se entregou toda a obra. Qual obra? De restauração da casa. E aí nós temos 4 tipos de casa: restauração do templo de pedra, restauração da igreja como comunidade ou povo, que é a restauração de todos nós, é o que nós estamos fazendo aqui nesse evento, restauração do homem interior, que é ele, agora, e a restauração cósmica, que é algo que transcende, como diz o professor Pedro Baldi. O universo é uma doença passageira no seio da eternidade, e todo o antissistema se transforma ou mergulha no sistema. Vamos por parte. Vamos primeiro para a restauração do templo de pedra. E ele começa da seguinte forma: fez para Ciro uma túnica à maneira de um eremita, e vai começar agora a restaurar as igrejas. Sinal do tal: a partir da dita visão e as palavras do crucificado tal, levantou-se alegre, munindo-se do sinal da cruz. Então, logo quando ele levanta para a tarefa, ele faz o sinal da cruz no seu corpo, e ele não fazia nada sem esse sinal da cruz, para qualquer tarefa. É mais do que uma oração, porque é uma oração com ação. É uma oração com alto passe, compreenderam? O sinal da cruz é uma oração com alto passe, onde que ele descarrega toda uma energia. E aí o que acontece? A cruz era um símbolo querido de Francisco, recomendava-o fazendo sobre si mesmo antes de iniciar qualquer atividade. E agora ele vai começar a atividade de reformar os templos de pedra. Essa é a primeira parte. Igreja de São Damião, a igreja de São Pedro, porque ele tinha uma grande devoção pelo príncipe dos apóstolos, e a igreja da Porciúncula, dedicada a Santa Maria dos Anjos, a Nossa Senhora, né? Porque ele tinha um amor à mãe de Jesus. E o que acontece então? Concentrou todas as suas forças na restauração da igreja de pedra. Essa é a primeira fase. Foi a primeira forma de obedecer à vontade do tal, restaurando igrejas que estavam destruídas, abandonadas. Qual a importância de se reestruturar a igreja? De se construir templos. O Newton Boechat dizia para a gente, o Crispim, uma coisa muito interessante. Toda vez que ele passava pelos bairros, quase sempre mais dos subúrbios dos lugares, e via uma porção de igrejinhas quase sempre evangélicas, né? Pentecostais, ele dizia: graças a Deus, é mais uma igrejinha para falar de Jesus e para acabar com a imposição de que só uma igreja manda, ou tem a verdade. Então, quanto mais se constrói a igreja, melhor. E qual o objetivo de se construir igreja? Quais foram as conquistas que ele teve nesse primeiro estágio de pedreiro, de carpinteiro, de ferreiro, de reconstrutor da igreja? O Senhor me concedeu começar uma vida de penitência, quer dizer, ele trabalhava e estava num processo purgativo, me purificai, iluminação interior, vida de penitência. O Senhor me conduziu para o meio dos leprosos. Quando eu estava em pecado, era insuportável olhar os leprosos, então ele trabalhava como pedreiro, mas também fazia caridade, estava com o outro. É muito interessante, é o mundo fora de nós, né? O Senhor me deu tanta fé nas igrejas, o Senhor me deu tanta fé nos sacerdotes. Se não tiver igreja, como os sacerdotes vão poder apresentar as suas mensagens? Se não tiver IBES, como que nós vamos fazer congresso? É isso. Então tem que ter templo de pedra, tem que reconstruir. E qual é a importância? Porque eu tenho fé nos sacerdotes, eu tenho fé nos companheiros que fazem apresentações, que dão explicações, que falam de Jesus. E preciso ter igrejas. Essa é a primeira fase. Ele era encarregado das obras. O que ele fazia nessa primeira fase? Quem me der uma pedra, gritava, receberá uma recompensa. Quem me der 2 pedras, terá 2 recompensas.
Quem me der 3 pedras terá 3 recompensas. Ou melhor, lei de causa e efeito. Quem me ajudar em reconstruir a igreja vai ter a recompensa por ajudar a reconstruir a igreja e espalhar a mensagem de Jesus para o mundo. Só reconstruir a igreja, mas pintar na igreja a mensagem de Jesus. Porque não é igreja por igreja, mas igreja que tem o selo, a marca do Cristo. E ele então pintava o tal nas paredes da igreja. Essa foi uma foto que eu tirei na linda igrejinha de Santa Madalena, lá em Fonte Colombo, onde lá dentro tem um dos taus que Francisco pintava. Ele saía pintando o tal nas paredes da igreja, para mostrar que a igreja tinha de ser consagrada a Jesus, a mensagem de Jesus. Não é uma mensagem qualquer, mas a mensagem, que é a mensagem do tal. A oração e o resgate do tal. Pediram-lhe, o que se faz nas igrejas? Olha, pediram os irmãos que os ensinasse a orar. Ele respondeu-lhes como Cristo aos apóstolos: que façam, Pai Nosso. Igreja é para isso, para a gente rezar. E qual é a oração? Pai Nosso. Mas eles diziam: mas João ensinou, João Batista ensinou a orar, o Cristo ensinou a orar. Ensina também você, Francisco. Aí ele vai fazer a oração da cruz. E ainda lhes ensinou outra oração: nós vos adoramos, ó Cristo, em todas as igrejas do mundo. Elas precisam estar restauradas. É muito triste uma igreja fechar. É muito triste, pelo mundo inteiro. E vos bendizemos por teres resgatado o mundo pela vossa cruz. Então a mensagem das igrejas é deixar bem claro que o Cristo está num processo de transformar a humanidade, de levar a humanidade à talsificação, ou melhor, à perfeição espiritual. Em tudo os irmãos seguiam Francisco. Em qualquer igreja ou cruzeiro, por isso que tem que restaurar eles, ou tal, que pudessem descobrir ao longe, nunca deixavam de ir lá, ajoelhar-se, rezar, dizendo a fórmula que fora dada, de orar para a cruz. É o que acontece com a gente. Sabemos que ali tem um templo, entramos para orar. Por isso que as igrejas estão altas e tem a cruz lá em cima, para que as pessoas possam ver e possam ir lá e ouvir a mensagem do tal, e ter consolo, paz, conforto. Vamos para a segunda parte. Restauração da comunidade ou do povo de Deus. Agora ele muda de veste. Porque cada vez que a gente muda de tarefa, ou melhor, cada vez que a gente muda de atividade, a gente também muda perispiritualmente. O nosso corpo físico nada mais é do que o reflexo do mundo espiritual. Agora ele também começa já um processo de talsificação. Para restaurar o povo, ele vai usar a túnica na forma do tal, que está ali. E a mensagem agora desse segundo período é: ide e pregai. E como que ele entendia a pregação? Tal, a cruz era um sinal muito querido de Francisco, recomendava frequentemente e fazia sobre si mesmo antes de qualquer atividade. Se eu vou pregar, eu começo com tal. Se eu vou pregar, eu vou falar do tal. É isso, da mensagem do Cristo. Foi a visão que Frei Pacífico teve dele e que se encontra no site do IBES. Francisco, marca na fronte com um tal. Francisco marcado na fronte com um tal ornamentado por círculos multicores, bonito como os carrega um pavão. Não está dizendo que São Francisco é o pavão, mas que ele tem um tal na testa, ou melhor, um chakra coronário frontal, todo o seu complexo de vida voltado para Cristo, iluminado, brilhante, colorido como um pavão. E como ele tem isso nele, ele quer ir pregando para que a gente também fique assim. O objetivo da pregação não é por erudição, isso é coisa da academia. O objetivo da pregação é transformação. O que eu tenho, por isso que a maior pregação é do exemplo, o que eu tenho, eu quero que vocês tenham. Que vocês se transformem, que também tenham o tal marcado. Eu prego para que todos se talsifiquem. Daí, ó. Que beleza de chácara, né? Essa é a iluminação que ele tinha. E ele queria comungar. Tal quer dizer
Reciprocidade, vimos na primeira transparência, queria comungar isso com os outros. E essa é uma das assinaturas de Francisco. Francisco marcava a testa daqueles que gemem e sofrem. Olha aí o anjo abominável, olha o mal, olha os desequilíbrios, como nós vimos no Antigo Testamento, por causa do pecado. Foi o pecado, o desequilíbrio, a saída do sistema que gerou isso. E ele nos marca com tal, que é o sinal da penitência, da transformação. Então eu prego para transformar o outro, para que o outro se calcifique. E lá na casa de Maria, que é a Porciúncula, que é a casa de Santa Maria dos Anjos, no dia 24 de fevereiro de 1208, na festa de São Matias, Bezerra de Menezes, veio o meu livro, o 13º Apóstolo, as Reencarnações de Bezerra de Menezes, lá na missa da Porciúncula, que quer dizer porçãozinha de terra, pequenininha a igreja, ele vai ouvir a seguinte mensagem: e indo pelo mundo pregai de Jesus, é chegado o reino de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem moeda em vossos bolsos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o operário de seu sustento. Francisco diz: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. Se vestiu com uma túnica do tal e saiu pelo mundo a pregar, para fazer esta vontade do Evangelho. Ou melhor, esta vontade do tal, que é Cristo. E os serviços do Senhor começam a acontecer. Ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Evangelho. Pregar é mais do que falar, é viver a forma do Evangelho. E o Senhor me deu, irmãos, porque o processo de pregação, a seara é muito grande. Orai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. E ele então constrói a primeira ordem, que é a ordem dos frades menores, a masculina. A segunda ordem, que é a ordem das clarisses. A terceira ordem, a semelhança de Dante Alighieri, daqueles que seguem Francisco, são católicos, mas que podem casar. E a quarta ordem, que são todos nós. O Ibis, como diz o livro Irmã Vera Cruz, do Franciscano Xavier, ou o livro Francisco Mostrou o Caminho, do franciscano Hugo Baggio. A quarta ordem são todos aqueles que se simpatizam com Francisco, que necessariamente não são católicos, mas que têm Francisco como um modelo de vida, que é o nosso caso. Eu o fiz escrever com poucas palavras, de modo simples, uma regra. E o senhor Papa Inocêncio III confirmou. E agora ele, com a regra, pôde sair pelo mundo a pregar. Começa a fase de pregação. Como que ele pregava? O apostolado. Como ele queria imitar Jesus, o Cristo diz, né? O Cristo, o maior dos apóstolos, porque ele foi enviado do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quer dizer, se nós somos apóstolos, o Cristo também é. E ele queria ser igual a Cristo, o segmento. Só que o Cristo é o maior de todos. E ele então começa a pregar. Me propus anunciar-lhes a palavra de Jesus, que é a palavra do Pai. E as palavras do Espírito Santo, que são Espírito e vida. Repare que Jesus está no plural e o Espírito Santo está no plural. Só o Pai está no singular. Muito interessante, porque Jesus veio aqui e falou muitas palavras. Só parábolas foram mais de 40. E o Espírito Santo, que são os Espíritos Consoladores, descem sobre nós, como um grande exército, começa assim o Evangelho segundo o Espiritismo, a anunciar a mensagem do Senhor. Muitas palavras, mas a palavra de Deus é uma só. Aí o singular, que só tem uma lei que resume tudo: amor. Esse é o estatuto divino, o estatuto cósmico. Uma palavra: amor. E só quem vive esse estatuto cósmico é cidadão cósmico e tem direito a viver a plenitude ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e é um cidadão divino. E ele pregava essa frase maravilhosa. Olha lá: quem nos fez é ótimo. Gente, não precisávamos de mais nada aqui, bastávamos dizer isso. Qual é a melhor coisa que a gente tem para dizer para as pessoas na hora da pregação? Saibam,
quem nos fez é ótimo. Deus é bem, é o sumo bem, é o pleno bem, só Ele é bom. Acabou. É ótimo. E Ele queria encher a terra de evangelho. Não é ir de pregar? Então, enchia toda a terra com o evangelho de Cristo, de tal maneira que em um único dia chegava a passar por 4 ou 5 povoados, ou mesmo cidades, anunciando a todos o reino de Deus e edificando aos ouvintes, tanto pela palavra como pelo exemplo, pois toda a sua pessoa era uma língua que pregava. Logo, ele não era um pregador tagarela, ele era todo língua, ele era todo pregação. O que ele pregava era ele mesmo, era aquilo que ele vivia, aquilo que ele sentia. Ele estava incendiado. A palavra era nele como fogo devorador. Penetrava o âmago dos corações, suscitando o entusiasmo de todos. Todo voltado para o céu, nem se dignificava olhar para a terra, ele pregava assim. E mais, quando ele falava Belém, ele falava Belém, 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 porque ele queria ver e sentir como que era os animaizinhos lá na manjedoura. Quando ele falava Jesus, ele ficava com a boca toda tomada de doce. A boca ficava doce. Uma vez eu vi o Chico Xavier falar isso para Hebe Camargo, eu pensei assim, na minha ignorância, Chico Xavier está desmerecendo os espíritos, falando essa bobagem, que ele está com a boca doce de Jesus. Aí quando eu li em São Francisco, falei, agora tem 2 bobos. tem dois bobos e um ignorante, né? Muito bem. Era a palavra viva do Evangelho, pregando a milhares de ouvintes, fazia com a mesma tranquilidade, como se falasse a um amigo íntimo, pregava para as multidões como um amigo. A seus olhos uma multidão era como se fosse uma pessoa, e punha tanto ardor em falar a um só homem, como se falasse a toda uma multidão. Mesmo improvisando, sabia dizer coisas admiráveis e jamais ouvidas. Improvisava, falava com amor, falava para uma multidão na intimidade, incendiava as pessoas. E o que ele mais pregou nessa fase? Eu quero mandar todos para o paraíso. Eu quero talsificar todo mundo. Eu quero que todo mundo faça um trânsito, todo mundo tenha a sua Páscoa, que todo mundo caminhe para o céu. E aí ele criou o perdão da porciúncula, perdão total. Todo dia 2 de agosto desde 1216, a igreja consagra o dia do perdão. Quem se voltar para Francisco nesse dia, com o coração sincero, aberto, abraçado a Maria, está perdoado. Graças a Deus. Conseguimos. O homem conseguiu. Um dia, pelo menos. Tá certo? Mas conseguiu. Vamos para a terceira fase, que é a do homem interior. Agora vai começar a sua talsificação. Tal é a marca energética. Ele assinava com tal. Acompanhe. Tal, a cruz era um sinal muito querido de Francisco. Recomendava-o frequentemente. Fazia sobre si mesmo antes de iniciar qualquer atividade. Então, em todas as fases, eu começo com essa frase. E vai começar essa nova fase agora dele se transformar em tal. Já não é mais túnica. Aquilo que ele tinha no coração, ele queria que tivesse em todo ele. Então ele assinava as suas cartas com tal. Falava, está aí a carta que se encontra no Sacro Convento de Assis, e até quando foi a bênção que ele deu para Frei Leão, né? Baseado na frase de Arão, no livro dos Números, ele derrama a bênção sobre Frei Leão. Não dá para entrar em muitos detalhes por causa do nosso tempo. Mas o que acontece é que, repare que não só ele pintava o tal nas igrejas, mas agora ele nas cartas ele assinava com tal. E a assinatura é a tua marca. Como que a polícia te reconhece? Pela tua assinatura. Esse cheque é meu, esse cheque não é meu. Isso foi eu que escrevi, isso não foi. Fora disso é muro neles. Ficou claro. É a tua assinatura. Fora disso,
É o tal do triângulo da mentira, da propina e do assassinato. E aí o que começa a fazer? Ele, para chegar a essa fase, ele tinha de fazer uma autolibertação. Diz o Emmanuel o seguinte, aí o curso de autolibertação. E nós temos que começar aqui agora o nosso curso de autolibertação. Aprendendo a viver com todos e sem ninguém, com tudo e sem nada. Está no livro Fonte Viva, na lição 47. Era a página que o Newton Boechat mais gostava. E o curso de autolibertação, que ele queria agora se talsificar, cuidar dele ser tal, ele tinha de se libertar de muitos afazeres daqui do mundo. Ele então começa esse processo nessa terceira fase. Colocou um cardeal protetor, pediu ao Papa um cardeal da Santa Igreja Romana para ser governador, protetor e corretor da Irmandade. Pronto. Ele vai cuidar. Eu não preciso fazer isso. Uma outra fase, ele vai botar ministro geral. E o primeiro ministro geral vai ser Pedro Catani. Desde agora, estou morto para vocês, ordem. O nosso Pedro Catani é que vai nos dirigir e todos nós, eu e vocês, vamos obedecer a ele. O que ele está fazendo? Está se libertando. A ordem, em termos de disciplina, um cardeal cuida, em termos do particular, e a gente tem que obedecer, tem um ministro. E eu estou morto para vocês, me esqueça. Vou tratar da minha evolução. Criou uma regra. A regra foi bulada, ou melhor, carimbada pela igreja, no dia 29 de novembro de 1223. Está aí a regra. Pronto. Então vocês agora têm como seguir o caminho de vocês, eu vou fazer o meu. Nessa fase, ele então sobe ao verne para o processo de contemplação. Ou melhor, para aquele estágio de mergulho em Deus. Levamos conosco a nossa cela, que é o irmão corpo. A alma é o eremita que mora lá dentro, para orar e contemplar ao Senhor. Então agora eu caminho para o Alverne. Não é o Alverne que vai fazer isso. É lá dentro, é na alma. A alma que é o eremita, o corpo é o templo. E lá dentro eu vou começar o processo de transformação. É a Maha Yoga Vichara, ou o Atma Vichara, do nosso querido Ramana Maharishi. É assim que ele vai começar o seu processo de contemplação. Quem és tu, docíssimo Deus meu? E quem sou eu, vilíssimo verme e inútil servo? É o quem sou. É o nome da auto-investigação. Ou Maha, o grande Yoga Vichara, do questionamento, da indagação, ou do Atma Vichara. Atma quer dizer eu, o eu Cristo. Quem sou eu? Agora, olha que interessante. Ele fala isso em 1224 e o Ramana Maharishi em 1901. Nós ainda não estávamos preparados para Maha Yoga Vichara. Mas ele adianta os passos cerca de 700 anos antes. Frei Leão viu uma chama de fogo belíssima e esplendíssima, a qual, descendo, pousou sobre a cabeça de Francisco. E o que isso significa? Ele explica. Frei Francisco a Leão, estava eu no lume da contemplação. Então ficou fechado, está aprovado. A terceira fase, a do homem interior, de restaurar a casa interior e botar o anjo abominável para fora de vez e ser alter Cristo, nada mais é do que um processo de contemplação, de mergulhar, sair da dispersão, entrar pela concentração e com o centro contemplar, visualizar, e aí visualizando se identificar, se transformar. Restauração total. A 20ª letra tal, que significa a graça, que é o atributo divino, como vimos na primeira palestra, vai começar a funcionar. Quem és tu, docíssimo Deus meu? E quem sou eu, vilíssimo verme e inútil servo? Diz a imagem divina do homem não foi destruída pelo pecado, mas apenas danificada, corrompida,
deformada e será reconstruída pela graça divina. E o graça é tal, e o Jung captou. O danado pegou. Não é danado, é psicólogo. Voltando. Ele pega no seu estudo sobre o símbolo do si mesmo, e é muito interessante o estudo do si mesmo, que é o Cristo divino, que é a voz do tal. A casa foi destruída, a casa foi danificada, o pecado só conseguiu confundir tudo, quebrar paredes, destruir a nossa relação divina, criar esse inconsciente, essa enfermidade do esquecimento. Agora nós temos que reconstruir. É possível no material que temos. É a via unitiva, é o aceso do amor. Como nós vimos as 3 fases, né? A purgativa, a iluminativa e agora se incendiar por amor. Se identificar, se unificar. Quem ama vive no outro, é o outro. Na hora que precedeu o nascer do sol, orava voltado para o Oriente e pediu 2 graças. Experimentar até onde for possível as dores da sua paixão e sentir o mesmo amor que te elevou a imolar-se por nós. 2 coisas quero pedir na medida do possível, para a minha capacidade. Quero ter uma experiência da tua dor, quero ter uma experiência do teu amor. E com isso, tendo tua dor, tendo teu amor, nos identificamos. Eu subo a cruz contigo, eu me calcifico. Virou alter Cristo. Revela Francisco, não por martírio corporal, mas por incêndio mental, devia ser todo transformado na expressa similitude, o nome do nosso evento, similitude do Cristo crucificado. Ou melhor, se talsificar. É a talsificação que aconteceu no dia 14 de setembro de 1224, na festa da Santa Cruz. Nesta data, ele então se talsifica. Data interessante, e se todas as datas são importantes na nossa vida, imagina essa da talsificação, da cristificação. O que essa data significa? Observemos. Começou a contemplar o Cristo. Contemplando o Cristo, ele se identificou com ele. Todo ele se transformar em Jesus por amor ao incêndio. Ficou inflamado, aceso. Viu desceu do céu um serafim que trazia a imagem do homem crucificado tal. Gracioso aspecto do Cristo, o qual lhe parecia familiar. O homem era íntimo do cara. Todo o monte Alverne parecia arder em chama, iluminava montes e vales. Fogo interior, fogo exterior. Mundo exterior, mundo interior, em perfeita harmonia. E começaram a aparecer os sinais do cravo, uma ferida de lança, a talsificação. Agora não só no coração, mas exteriormente, nas mãos, nos pés e no lado, igual ao Cristo que apareceu para ele e que ele se identificava porque era familiar. Sentiu o amor e a dor na medida do possível. Identificação. No dia 14 de setembro de 1224, agora com o olho do Espírito, como ele fala num dos seus discursos, numa visão espiritual, ele percebe o seguinte: 14 mais 9 mais 1224, 1247. 1 mais 2 mais 4 mais 7, 14, 1 mais 4, 5. É o pentagrama. O que o 5 quer dizer? Esse dia, 14 de setembro de 1224, significa 5. O que o 5 quer dizer na Kabbalah? Voltemos à Kabbalah. 5 em forma de 4 pela adição de 1. 1 é o princípio da vida, o espírito. 4 são os elementos. 5 é o espírito dominando os elementos. A figura correspondente ao número 5 é um pentagrama, a estrela flamejante de 5 pontas. É o símbolo do Adão Cadmon, o homem primitivo antes da queda, ou o símbolo de Jesus. Se identificou com Jesus. Francisco Valdomiro Lores, livro da Cabala. E o que quer dizer esse Adão Cadmon?
Cadmon, é o antropos. Olha lá, diz Jung, é o antropos, é a imagem arquetípica da totalidade, é o si mesmo, é o Adão Cadmon, é o Cordeiro, é o Cristo. Isso é Jung falando. Ele continua, os santos estigmatizados, falsificados, tornaram-se, segundo uma linguagem plástica intuitiva, santos cristificados, por isso mesmo portadores da imagem do antropos do homem antes da queda. Francisco volta ao sistema. Ele agora chega àquela condição do homem natural primitivo. Está aí. Mas, diz o Balde, explicando como ninguém, São Francisco alcança um estágio espiritual que representa o mais alto potencial suportável na fase da evolução humana, seu limite supremo, além da qual a forma material se extingue, por isso que o Cristo veio num corpo diferente. Porque acima disso é insuportável. Um caso típico de fenômeno final da evolução humana. Ah, Deus, fui. Sistema neles. E por último, a restauração cósmica. E aí nós temos a carta aos homens do Papa Celestino VI, restauração cósmica. O universo inteiro é uma imensa cruz tal, no qual está estendido o pregado Pai. Papini, Giovanni Papini, na carta aos papas, ao Papa Celestino VI, no capítulo Aos Teólogos, na página 70. Esta frase é citada pelo professor Baldi. Como nós temos o livro do Giovanni Papini, fomos lá no original buscar a palavra para ver se o Baldi estava certo. Estava. Isso me tranquilizou. É bom, é bom. Passou a régua. Tá certo. Então, foi a visão de Frei Silvestre. Na visão de Frei Silvestre, viu em sonho sair da boca de Francisco uma cruz de ouro tal, cujo topo tocava o céu e os braços estendidos abraçavam o mundo inteiro. Agora ele não quer só restaurar a igreja, agora ele não só quer pregar para as pessoas, agora ele não só quer se falsificar, agora ele quer que o cosmo inteiro se transforme numa imensa cruz. A cruz enorme de ouro, luminosa, incendiada, que sai dele, da sua mensagem, da sua boca, da sua mensagem, para, nas duas travessas, ombreiro e travessa, abraçar o mundo inteiro. Diz o professor Pietro Baldi, Deus que se crava numa cruz cósmica tal para redimir o universo desmoronado. Não está vendo que a minha casa está desmoronada? Não só a casa física, não só o povo, não só ele mesmo, Francisco, mas todo o antissistema está desmoronado e precisa ser restaurado. Deus Universo, capítulo 13. Por fim, olhando para esse Cristo, o Cristo do tal, ele percebe. Agora eu peguei só o pontinho lá e ampliei. Está lá, Deus na cruz. O universo inteiro, uma imensa cruz, em que o Pai, luzinha nela, está pregado. O Baldi, a mensagem dele está na cruz de São Francisco. Está na mensagem da cruz. Está no Deus imanente. Fechando, qual foi o objetivo disso tudo? Diz o Cristo para ele. Por que ele fez isso tudo em Francisco? Porque eu quero te transformar no meu gonfaloneiro, aquele que carrega a bandeira do Cristo e sai levando a bandeira com a mensagem do Cristo. Meu gonfaloneiro. Por isso que saiu da boca dele a cruz do tal. Ele é gonfaloneiro, ele carrega a bandeira do Cristo, que é a bandeira da palavra de Deus no singular, para o universo inteiro, diz o Cristo. Sabes tu, disse o Cristo, o que eu fiz contigo, Francisco? Deite os estigmas, que são os sinais do tal, da minha paixão, a fim de que sejas meu gonfaloneiro, aquele que leva a minha mensagem. Eu queria agradecer o carinho de vocês, pedir as vibrações dos amigos,
para mim, para continuar naquilo que nos cabe fazer, na divulgação da mensagem do tal, pedir que vocês coloquem o nosso nome no culto do lado de vocês, que Deus abençoe a todos e a esse nosso evento. Muito obrigado. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org